bora organizar, né? Este ano eu vou fazer um calendário um pouco diferente, porque eu preciso ver os horários que eu tenho que fazer as coisas. E eu preciso ser disciplinada com isso, porque é uma questão de saúde, uma questão financeira, de tempo, de ter mais tempo de qualidade, enfim. Então a ideia aqui é que eu consiga ser bem disciplinada com aqui embaixo. Com relação aos meus horários, para que eu consiga cumprir com todas as minhas obrigações. E algumas delas eu estou negligenciando, como por exemplo, ter horário para fazer exercício, né? E eu não estou tendo. Porque, vamos ser honestos. Aliás, a primeira coisa para resolver um problema é ser honesto, né? Que é dormir tarde. Porque às vezes eu acabo deixando de fazer coisas para mais tarde. Tô sem espaço por quê? Tô sentindo que não tem espaço. Eu já tinha feito esse modelinho aqui de calendário. E aí eu estou fazendo novamente. Que é aquele de construir mesmo um calendário, literalmente. Eu faço aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Deu mais dias de semana, mas tá bom. E aí eu venho aqui, tem que dar 5 semanas aqui. Vamos lá. 2, 3, 4, 5. E isso faz a gente refletir que a organização ela vai além de uma casa arrumadinha, né? Ou até de um corpo bonito também, né? Porque aí, o que tá por detrás disso, né? Tem muita coisa. A gente precisa pensar nisso também, né? Impacta diretamente na nossa saúde, no nosso bolso, nos nossos relacionamentos e até com relação às nossas viagens. Então, por exemplo, uma rotina bagunçada é uma saúde debilitada. Um guarda-roupa bagunçado é uma mala de viagem bagunçada. Então, tudo isso tem um reflexo muito grande nas coisas que a gente vai fazer. Por isso que eu preciso organizar, porque eu entrei num processo não num processo, mas eu estou fazendo um tratamento de saúde intestinal e eu não posso negligenciar mais os meus horários de exercício. Nem de alimentação, porque tem os horários direitinho e tal. Então, quando é para o bem, a gente precisa fazer. Então é isso que eu tô tentando fazer, colocar aqui para que não fuja. Aliás, eu ia falar para vocês, a primeira coisa que eu fiz foi organizar também o que eu preciso fazer. Quais são as principais coisas, então, tudo que é perícia, tudo que eu tenho que fazer tá aqui. Como as aulas, a grande maioria das aulas vão voltar em fevereiro, então eu estou aproveitando esse início de mês para organizar absolutamente tudo. Então a primeira coisa que eu fiz foi colocar tudo nesse papelzinho aqui mesmo de rascunho, porque eu tenho vários papeizinhos de rascunho. Então eu coloquei tudo aqui que eu preciso fazer e a primeira coisa foi o calendário. E agora dentro do calendário eu vou colocar mesmo os dias, segunda, terça, dia 1, dia 2, dia 3, ainda pro mês de janeiro. Eu não vou esperar fevereiro começar, né? Porque a gente já está hoje dia 8, não sei que dia vocês vão ver esse vídeo, mas hoje é dia 8 de janeiro de 2026. Então a ideia é que eu consiga já começar amanhã, né? Só que hoje já é dia 8, mas mesmo assim eu vou colocar os dias de semana como eles estão no calendário. Porque isso é um calendário, então eu vou colocar como tá lá mesmo, beleza? Simbora. Por que eu gosto do calendário também assim? Normalmente eu tenho aqueles comum, mas pra eu conseguir ver a data enquanto eu tô trabalhando, eu consigo ver as datas assim mais fácil. Só que esse daqui é quando eu tenho muita coisa pra fazer. Então tudo que eu agendar, eu tenho as minhas atividades teocráticas, eu vou agendar elas aqui. Eu tenho um médico, eu vou vir aqui e vou escrever. Dia 5, médico. Fica mais fácil pra eu ver. Então, além de ser um planner, é também uma agenda e é também um calendário. É tudo ao mesmo tempo. E a ideia, sim, é que ela fique aqui, ó. Exatamente aqui. Então, eu consigo ver as coisas que eu tenho que fazer, agendar. Os meus clientes, por exemplo, que estão agendados para o consulado, eu vou colocar o nomezinho deles aqui, aí eu consigo acompanhar melhor, né? Então, o calendário assim, escrito, que eu mesma faço. Tem gente que compra, tem gente que manda fazer na gráfica, tudo é válido. Quando eu faço, acho que dá um outro gostinho, assim, de tipo, estou tomando a iniciativa de me organizar e de fazer mais por mim, sabe, assim. E eu tenho que fazer, enfim, dar aquela outra sensação. Então, eu tenho essa sensação de quando eu tô fora da rotina, o meu cérebro sente. Quando eu estou com as coisas bagunçadas até em cima da mesa, o meu cérebro também sente. Por exemplo, para gravar esse vídeo, eu tive que parar, organizar as minhas coisas, meu quarto, tudo, colocar em ordem para eu conseguir fazer. Já que o meu home office é dentro do meu quarto. Então, eu tenho que fazer isso para que o meu cérebro não bugue. E o que isso causa? Causa estresse, causa ansiedade, causa cansaço mental. Então, por isso que a gente tem que ter o cuidado na hora da gente conseguir se organizar, na hora que a gente precisa entrar numa rotina. Isso é muito sério. Aí, o primeiro ponto que a gente tá balançando, porque ele tá em cima da mesa, acho que eu vou trocar, né, pra ficar balançando assim. E é mais ou menos assim, gente. Menos bagunça, menos estímulos visuais, faz a gente produzir melhor. Quanto mais organização a gente tem, mais foco a gente vai ter, mais clareza nas coisas também. Rotina, por exemplo, uma rotina organizada, um local organizado, influencia até no nosso sono. Então, pra gente poder dormir melhor. E nós precisamos dormir, não é mesmo, caros amigos? Pois é. Eu vou colocar aqui agora os dias da semana. Dia 1 foi quarta, então eu vou colocar aqui dia quarta.
eu tive que mudar o meu dispositivo para gravar. Então agora eu não estou mais com o celular, eu estou com a GoPro. Eu amo essa GoPro porque ela é pequenininha. Mas eu já finalizei e eu vou mostrar pra vocês como que ficou. Eu acho que eu finalizei. Eu finalizei. Deixa eu só colocar uma corzinha aqui nos nomezinhos. Pra ficar... Olha, minha irmã veio e trouxe essa caneta aqui. Pra ficar bonitinho. Ai, acho que eu fiz um negócio que ficou feio. Mas tá bom. Vou mostrar pra vocês, tá? Tudo pra gente ter uma vida mais organizada. Então é isso, gente. Eu vou finalizar essa partezinha aqui. Agora são os eventos que eu tenho este mês. E alguns eventos eu vou colocar com lápis, porque eu sei que pode haver alteração. Os eventos que eu sei que eu posso ter alteração, eu vou colocar com lápis. Eu coloquei com lápis. Agora os eventos que são rotina, eu sempre faço, não vai mudar. Eu vou colocar eles com esse roxinho aqui. Que eu espero que pegue, porque tava falhando esses dias. Pronto, vamos lá. O que eu gosto de fazer também? Normalmente eu coloco dentro do quadradinho. Se ele está mais em cima do quadradinho, eu vou entender que é de manhã. E se ele está mais pra baixo, assim, mais rente no finalzinho, eu vou colocar ele ali porque eu sei que é de noite. Ou à tardezinha, olha. Ó, tá vendo que aqui eu fico todo quadradinho, então se tá aqui eu sei que é de manhã. Se tá aqui eu sei que é noitinha, tarde. Então eu consigo dividir o quadradinho como se fosse um dia mesmo. Agora é uma parte mais séria, que é o horário que eu coloco, hora de dormir, hora de acordar, e a parte de exercício, parte de alimentação, remédio. Então vai ficar mais apertadinho, mas tá tudo bem, essa é a ideia. A ideia é que a gente consiga se organizar. Então a gente vai colocar tudo, literalmente. Pois eu já finalizei o mês de janeiro, e agora ficou mais ou menos assim. E aí o que acontece? Nesse espaço aqui, nessa coluna, que sobrou mais coisas, eu coloquei assim a observação das coisas que eu tenho que fazer todos os dias. Todos os dias. E aí eu optei por escrever essas coisas. E no restante eu coloquei com lápis, que são todos os eventos que pode mudar. Então, se vai mudar alguma coisa, talvez... É certo que eu vou fazer, porém pode ser que mude. Eu coloquei com lápis, para que eu possa apagar depois. E eu vou fazer qualquer outra alteração. Mas, por exemplo, horário de acordar, horário de dormir, horário de fazer exercício, horário de leitura, horário de gravar vídeos, de editar vídeos, horário de preparar aula, horário de estudo pessoal, tudo isso eu coloquei horários específicos, para que eu não fuja e não crie desculpas, né, pra não fazer, entendeu? Por isso que eu coloquei horário pra todos eles. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o do mês de fevereiro, porque os meus meses se conectam muito. Então, muita coisa que eu fizer nesse mês vai refletir no próximo mês. Ou, por exemplo, se eu tenho algum cliente que já tá para o próximo mês, e aí eu consigo ir acompanhando o progresso de cada um deles. E aí é isso. Vamos lá, né? Eu já registrei aqui também os horários das aulas dos alunos de inglês. E já estão específicos. Aqueles que vão começar em novembro, quando eles começarem, se os horários forem os mesmos de 2025, eles continuam em 2026 nos mesmos horários. Isso vai me ajudar porque eu preciso ter horário pra fazer tudo, porque eu estou ficando perdida e o mais importante eu tô deixando pra trás. Então eu, como uma boa personal organizer, não posso deixar isso acontecer, não é mesmo, meus queridos? E tem muita gente que começou a me acompanhar aqui por conta da organização, por conta de falar sobre a organização. Então eu também quero trazer mais vídeos, até porque esse canal chama Vídeos da Rê por causa disso, né? Me deixa mais livre de falar também sobre organização, de falar sobre documentação, de dar dica de inglês e de falar sobre emagrecer, sobre saúde, sobre cuidar mais do intestino, cuidar mais da minha mente, porque é exatamente esse o tratamento que eu tô fazendo agora. Tem um remédio aqui, uns negócios estranhos, né, que esses médicos mandam a gente fazer. Então, tudo isso eu quero compartilhar com vocês. Então, quando eu fizer alguma receita saudável, eu quero trazer pra vocês. E se não for saudável também, não vou fazer. Eu já ia falar, vou trazer, mas não, a ideia é que eu faça sempre saudável. Ai, meu Deus, que vida difícil. Como isso demanda tempo de fazer, mas depois você não vai se arrepender de ter esse tipo de organização, você pode colocar uma música. Coloca uma música aí e vai fazendo tudo bonitinho, com paciência, tá bom? Eu quis compartilhar com vocês esse vídeo, até para incentivar muita gente agora, muita gente tá indo, começando o ano, ou mesmo se você estiver assistindo esse vídeo, não importa se é começo de ano ou não, o importante é a gente sempre dar o nosso primeiro passo, entendeu? Comece, não deixa pra depois, não deixa pra segunda-feira, não deixa pra no início do mês, começa agora, no meio da semana, hoje é quinta-feira. E já era pra eu ter feito isso na realidade. E normalmente comigo acontece que quando eu faço uma viagem um pouco mais longa, quando eu volto até que eu consiga entrar numa rotina, me organizar, demora um pouco. Então, juntou tudo, né? O mês de novembro, e aí com o final de dezembro, que às vezes a gente acaba fazendo tudo corrido. E aí eu recebi família, e a gente quer dar
atenção, quer sair pra passear e a gente acaba comendo qualquer coisa, enfim. Mas agora tá bom, né, querida? Tá bom, né, meu bem? Porque não dá pra ficar assim. Então, espera que eu tenho que me concentrar pra escrever fevereiro. Então, eu tenho que agora me concentrar nas coisas que eu preciso fazer. Porque eu tenho projetos diferentes, então eu preciso atingir esses projetos. Tudo começa aqui. Tudo começa quando você coloca no papel. Tudo começa quando você se organize nas suas coisas, nos seus papéis, no seu guarda-roupa. Tudo começa aqui, para que o projeto surja. Você vai ter a sua mente mais limpa, mais clean, e vai conseguir se sentir mais motivado para fazer isso. Então, foi o que eu disse, repito, coloque no papel primeiro, depois parte para um calendário, estipule os horários, defina o que você vai fazer, o que você não vai fazer, o que você vai abrir mão. Por exemplo, eu não vou abrir mão de um domingo sem fazer nada. Tem uma menina que acompanha os vídeos dela aqui, que ela fala muito sobre YouTube, e eu acho bem legal, e ela também conta um pouquinho sobre a rotina dela, e ela falou sobre a importância dela ter os dias exatos pra fazer as coisas. Isso é muito verdade, né? E eu achei legal por ela falar que os finais de semana ela literalmente não quer fazer nada. Então pensa, ela é mãe, né? Ela é casada e entende que isso, que é óbvio pra saúde dela, mental também, né? Óbvio. Então, apesar de eu não ser mãe, também não ser casada, mas a intenção é que eu tenha esse dia livre também para os meus amigos, também para os meus pais, para caminhar na praia, para poder assistir um filme tranquila, para poder fazer alguma coisa sem trabalhar, porque eu não estou fazendo isso. Eu estou atendendo os clientes quando qualquer horário me chama, e eu, na verdade, me perdi, porque eu não fazia isso, e agora eu voltei a fazer. Então, quando a gente percebe assim, eu não tenho tempo pra nada, alguma coisa tá errada. A gente precisa ter tempo pra gente, a gente precisa ter tempo pra fazer as coisas mais importantes também. Ler um livro, ler a Bíblia, estudar, meditar, cuidar da nossa saúde, ter 20, 30 minutos pra fazer um exercício. E eu não tô falando de 45, 50 minutos, mas a gente precisa desse tempo. Por isso que eu quis compartilhar com vocês esse vídeo, porque eu sei que muita gente tá passando pela mesma coisa, e às vezes a gente tá se sentindo muito ansioso, ou às vezes a gente tá se sentindo muito angustiado, e de repente organizar pode ajudar nesse momento. Pode ajudar, mas tipo, muito. Então, pega o seu papelzinho aí e vocês entendam, porque às vezes eu não tô falando de fazer um planner na internet com Excel, com não sei o que lá. Não, é simples, é um papel e uma caneta. Então, simbora, meus amigos. Vai dar certo? Vai ter que dar, porque nós não estamos com tempo de dar errado, não. Essa é a verdade, não é mesmo? Finalizei os meus calendários, é isso, partiu fazer as coisas diferente e cumprir com as nossas responsabilidades. É verdade que pra isso a gente precisa ser muito disciplinado, mas vai dar certo, gente, vamos confiar que vai dar certo. Então é isso, galera, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, eu espero que de alguma maneira eu consiga também ajudar vocês. Compartilhe aqui comigo se vocês já fizeram isso daqui, como que vocês fazem, como é o planner de vocês, que eu quero saber. É sempre legal a gente poder compartilhar, e quando a gente compartilha, a gente também tá dando ideia pra outras pessoas e ajudando também, isso é bem legal, não é mesmo? Então, bora trabalhar que a gente não pode parar, não é mesmo? A gente se vê no próximo vídeo, se cuida, viu? Super beijo.